Como estamos em tempos de uma pandemia praticamente sem precedentes, pelo menos na era moderna, então não podíamos deixar de falar sobre a pandemia do Covid-19 em si e como que nós podemos modelá-la. Já que abordamos um pouco de equações diferenciais, vamos ver um pouquinho só sobre um modelo bastante simples de como se dá a proliferação de uma epidemia. Tá? Esse modelo é conhecido como SIR, S-I-R, a gente vai ver logo mais. E ele é um modelo que ele não é exatamente preciso, tá? Porque nessa epidemia, nessa pandemia, nós temos diversas variáveis que não estão sendo levadas em consideração. Mas ele prediz com alguma boa aproximação qual que deve ser o futuro dessa pandemia. Então vamos ver. Para poder modelar, então, a proliferação da pandemia de Covid-19, a gente vai considerar algumas premissas. Premissa número 1. Ninguém entra e ninguém sai da comunidade. Então, se a gente tomar o Brasil como uma comunidade, o Brasil está com fronteiras fechadas, aliás, como a maioria dos países do mundo, então ninguém entra e ninguém sai. Então, ok, uma premissa correta. Segunda premissa. A população é formada essencialmente de três categorias de pessoas. As suscetíveis são aquelas que ainda não pegaram a doença. As infectadas, que são aquelas que estão no momento infectadas com o vírus, estão doentes. E as recuperadas, que são aquelas pessoas que já foram infectadas e se recuperaram da doença. No início, obviamente, cada pessoa ela é suscetível ou infectada. Okay? Então, no início, todo mundo é suscetível e infectado. A terceira premissa é que uma pessoa pega a doença apenas pelo contato com outra pessoa infectada. É assim que a doença é transmitida. E que é correto no caso do coronavírus. É que passa por contato de pessoa para pessoa. A quarta premissa é que uma vez que a pessoa ela pegou o Covid-19, ela foi infectada pelo vírus, ela não pode ser infectada novamente, o que aparentemente é verdadeiro também, apesar de alguns relatos de infecção, de novas infecções após a primeira infecção, mas aparentemente é isso mesmo. Uma vez recuperado, ela se tornou imune a novas infecções. E a quinta premissa é que o tempo médio de duração da doença é de 2 semanas. O que também é uma aproximação razoavelmente correta, tá? Então, de fato, a doença dura mais ou menos 2 semanas. Após esse período, a pessoa ela se recupera e pronto. Nós não estamos levando em conta aqui pessoas que morrem e nem pessoas que nascem, tá? Então, o modelo ele simplifica isso. Não levamos em conta pessoas que morrem nem pela ação da doença ou por outro motivo e nem pessoas novas que nascem, tá? Para não complicar esse modelo, tá? O modelo pode ser complicado com essas variáveis também, tá? Mas não é o que nós vamos fazer aqui. Ok, então vamos olhar. Esse aqui seria o modelo em si, o modelo SIR, que ele tem uma direção suscetível para infectado para recuperado. Então essa é sempre a direção nunca pode ser diferente dessa. E aí nós temos 3 equações diferenciais que regem esse modelo. A primeira delas, ela aqui determina a variação no número de suscetíveis na população. Então ds sobre dt, então variação de número de suscetíveis em um determinado tempo, é igual a menos alfa SI, ou seja, S é o número de suscetíveis, I é o número de infectados, alfa é o que nós chamamos de coeficiente de transmissão, ou seja, é a probabilidade de um suscetível encontrar um infectado e infectar-se. Ok? Então, isso aqui seria uma taxa. Então, essa taxa, alfa, então a gente multiplica ela pelo número de suscetíveis e o número de infectados, isso vai dar a variação de suscetíveis na população. Já a variação do número de infectados na população é igual a alfa SI, ou seja, o número de novos infectados, menos gama I. O que é gama I? Gama I é o número de pessoas que já se recuperaram. Gama é também uma taxa chamada de taxa de remoção ou taxa de recuperação. Remoção porque as pessoas saíram já da população de suscetíveis e infectados. Tá? Então,
o número de pessoas novas infectadas menos o número de pessoas que já se recuperaram vai dar a variação no número de pessoas infectadas num período de tempo. Finalmente, o número de pessoas recuperadas, melhor, a variação no número de pessoas recuperadas, é igual ao que a gente já viu aqui em cima, agora só que não é negativo, é o γ-i, ou seja, o número de pessoas infectadas removidas, ou seja, multiplicados por essa taxa de remoção. Então, são pessoas que já se recuperaram. Então, essas aqui são equações diferenciais, a gente não vai integrar nada disso, a gente vai passar já para as equações finais, para vocês verem como fica o modelo. Então, vamos assumir o seguinte. Assumindo que SN, IN e RN representam o número de pessoas suscetíveis, infectadas e recuperadas no final da semana N. O modelo, então, primeiro vamos começar para recuperados. O modelo para recuperados seria o número de recuperados na semana N mais 1 é igual ao número de recuperados na semana anterior mais o γ-n, mais o número de pessoas recuperadas a cada semana. Aliás, o número de pessoas novas recuperadas. Então, isso faz sentido. O número de pessoas recuperadas na semana em mais 1, a gente tem que somar o número de pessoas que já estavam recuperadas na semana anterior com o número de novos recuperados. Ok? O número de pessoas infectadas na semana N mais 1 é igual ao número de pessoas infectadas na semana anterior, mais o número de novos infectados, é isso que alfa SNN determina, menos o número de pessoas recuperadas. E, finalmente, o número de pessoas suscetíveis na semana N mais 1 é igual ao número de pessoas que são suscetíveis, menos o número de pessoas infectadas novas. Tá? Então, porque o número de pessoas suscetíveis ele só diminui, né? A gente parte de toda a população, esse é o pool inicial, e ele vai diminuindo constantemente conforme as pessoas vão se infectando. Então, essas três equações podem ser trabalhadas. O que a gente precisa determinar, ou seja, aliás, o número R, I e S, eles são determinados empiricamente, tá? Então, a gente tem como acessar isso numa população. O que nós temos que descobrir agora é o que é gama e o que é alfa, como que a gente calcula gama e alfa. Então, vamos lá. Gama. Gama, basicamente, na maioria dos casos, ele é igual a 1 dividido pela duração média da infecção. No caso do Covid-19, é 2 semanas. Então, gama vai ser igual a 0,5. Quem é alfa? Alfa é o seguinte, é o número de novos casos na semana 1, dividido pelo número inicial de casos, multiplicado pelo tamanho da população menos o número inicial de casos. Então, basicamente, multiplicado pelo número de pessoas que agora estão suscetíveis, né? Tirando aquelas que já foram infectadas. Então, vamos fazer... Como que a gente pode determinar o alfa? Utilizando vamos fazer utilizar alguns números, tá? Então, vamos assumir que nós temos uma população de 1000 pessoas na semana 0. O número de infectados na semana 0 é igual a 3. E o número de suscetíveis, portanto, é 1000 menos 3, né? Então vai ser 997. Alfa, portanto, vai ser igual a 5. E que no final da semana 1, nós temos 5 novos casos de pessoas infectadas, tá? Então, alfa vai ser igual a 5, o número de novos casos, dividido por 3, que é o número de pessoas infectadas na semana inicial, vezes 997, que é o número de pessoas suscetíveis que sobraram. Então, neste caso, alfa vai ser igual a 0,00167. Okay? Então, sabendo alfa e sabendo gama, e tendo alguns dados empíricos, a gente pode calcular e pode determinar qual que vai ser a progressão de uma infecção, de uma doença que obedece a esse modelo SIR. Então, a gente vai fazer um pequeno exercício, vocês vão fazer esse exercício em casa, e é bem tranquilo, tá? Vocês vão ter que utilizar uma planilha de Excel para resolvê-lo, a gente vai ver já do que se trata. Vamos lá. Numa população de 1000 pessoas, na semana 0, o número de infectados era 4. No final da semana seguinte, o número de infectados era 7. Aliás, perdão, o número de infectados novos era 7. Calcule o número de suscetíveis, infectados e recuperados da semana 0 até a semana 20
e crie um gráfico que demonstre a progressão de cada variável. O gráfico que vocês vão observar vai ser algo assim. Então vocês vão ter que observar algo parecido com isso, ok? Se vocês fizerem isso corretamente. Então esse aqui é o gráfico mais ou menos que vocês vão ter que ver. Então, tá vendo? O número de suscetíveis no começo era 1000 e vai diminuindo até que se torna próximo de zero. O número de infectados, ele aumenta até um certo ponto e depois ele diminui. Prestem atenção, nós nunca teremos 1000 infectados. E o número de recuperados, ele também vai subindo. No começo ele é zero, obviamente, tá? E ele vai subindo. Ok? Então, vocês têm que obter mais ou menos um gráfico desse tipo e utilizando então uma planilha de Excel. Tá? Então, eu espero que vocês consigam fazer isso de forma relativamente fácil.